Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais uma reunião da leitura coletiva do João Bernardo. Hoje o nosso planejamento é para ler os capítulos 14 e 15, é isso? Falei besteira? Não, é isso mesmo. Os capítulos 14 e 15, que são as classes no regime serial, né? Os subservos, que é o 14, e o 15, que é sobre os senhores. Então, alguém quer começar fazendo algum comentário inicial? Alguém quer levantar algum ponto de partida para a discussão? Eu não. Olha, eu acho que aqui, para começar, uma boa discussão que pode iniciar esses debates é sobre o conceito de classe mesmo. Ou, pelo menos, uma primeira aproximação acerca do conceito de classe, né? De como o João Bernardo tá pensando aqui a classe. Não fica claro aqui no capítulo 14 e 15, porque é algo que depois, ele até toca, mas é algo que depois vai ficar mais nítido quando a gente avançar para o capítulo 16, que é quando ele vai mostrar o relacionamento das classes, né? Mas a sensação que eu tenho aqui é que quando o João Bernardo está pensando classe, tem um peso muito grande aqui, pelo menos me parece, da questão da experiência, né? No nível. Então, a experiência tem um fator muito importante na constituição dessa classe. E eu diria até que grande parte nesse momento que a gente está avaliando aqui, que é esse primeiro recorte do regime senhorial, essa heterogeneidade digamos assim, dessa classe servil que está em formação, está em tendência, eu acho que muito do fato dela não estar ainda formada tem a ver justamente com essa, digamos assim, o peso que a experiência tem na concepção dele de classe, pelo menos me parece. Parece que, de certa forma, as origens diferentes, como está dado aqui, tem um peso muito grande na formação dessa classe, né, nesse processo de fusão da classe. E aí eu acho que é um ponto interessante, e aí que mais à frente vai acabar se desdobrando no processo de luta de classe, né? E aí não sei o que vocês acharam, mas tem algo que me incomodou bastante, que é o fato de que, bom, ele atribui, e é algo que o Mário acho que tocou na última reunião, né? A questão do parentesco. Acho que foi o Mário ou foi o Matheus, agora eu não estou me lembrando. Foi a reunião que eu fiquei caindo toda hora, minha internet está vacilando. Acho que foi o Mário. Enfim, de qualquer forma, o parentesco tem um peso muito, muito importante aqui na caracterização da classe também, que era algo que ele já vinha construindo ao longo dos outros capítulos, né? Então, de certa forma, digamos assim, uma tipologia da família, ou a forma como a família se constitui, tem um peso importantíssimo na caracterização dessa classe. E aí o que pesa nessa construção dessa classe, ao meu ver, é a desestruturação da domesticidade ou de uma família alargada camponesa, né? Então, essa transição para uma família conjugal parece ter um peso absurdo aqui para o João Bernardo, ao ponto de quando ele vai tratar no capítulo 15, quando ele vai falar da classe senhorial, ele vai diminuir o peso da conjugalidade para a família senhorial, e esse peso vai ser dado em maior nível para as famílias camponesas. Bom, pelo menos foi como eu li. Aí uma questão que eu queria colocar para vocês é justamente qual seria, então, o elemento ou o nível de peso que teria para a coesão dessa classe, digamos assim, senhorial, essa manutenção dessa família ampliada, porque isso, de certa forma, não ficou completamente claro para mim. E aí eu queria ouvir vocês, como é que vocês leram essa parte de potencialmente uma família mais alargada, ele chama até de família clientela, se eu não clientelar, uma coisa assim, ser fundamental para essa constituição, essa maior coesão dessa classe senhorial.
em detrimento da conjugalidade, que vai desestruturando esses laços sociais, digamos assim, que, só para fechar, não ficam plenamente rompidos, né? Ele mesmo, em determinado momento, mais à frente do capítulo, ele vai dizendo que, olha, se um primeiro movimento é a desestruturação dessas famílias, no segundo momento, essas famílias conjugais vão criando níveis de solidariedade. Mas o que pesa, eu acho que para a construção desses níveis de solidariedade é uma ligação com os senhores. Não sei se eu li bem, mas me parece que o elo com o mesmo Senhor é fundamental para essa construção dessa solidariedade, alguma coisa assim. Enfim, são essas primeiras questões que passaram sobre a relação entre classe, parentesco, família, como ele coloca aqui. Que tem a ver com a constante 7, né? Que a gente viu na semana passada. Que é um interrelacionamento entre classe e parentesco, né? Ou família, enfim. Esses pontos que você levantou, Thiago, estão num parágrafo mais específico ou estão mais diluídos ao longo do capítulo mesmo? Então, são questões que ele vai progredindo, né? O que aconteceu? Acabou que eu fiquei muito curioso, porque eu avancei um pouco no capítulo em que ele vai falar sobre a família, né? A família servil. E aí ele vai destacar lá que é muito difícil a gente reconstruir a estrutura familiar do campesinato independente. É mais fácil esse movimento ser feito na família, digamos assim, da classe servil do que no campesinato independente. E aí eu acho que aqui tem várias questões que aparecem, né? O peso da experiência que vai aparecendo, a questão do campesinato independente fazer parte de, teoricamente, uma outra classe. E aí aqui a gente está vendo o surgimento de uma nova classe, que é a classe servil, dentro do regime senhorial. São muitos elementos aqui que, pelo menos, me parecem interessantes e que acho que tem pesos diferentes nas variantes. Talvez na Espanha, em Portugal, esse campesinato independente tem um peso diferente do que teve em outras regiões, por exemplo, na Inglaterra, a própria França, ou partes da França, enfim. E aí talvez isso não apareça tanto, essa matização, mas eu acho que fica claro aqui qual é o movimento. É uma fusão que está acontecendo, ele já enuncia isso nas constantes, né, a fusão de um campesinato independente empobrecido, né, ou que foi desestruturado, com uma parte mais baixa das camadas de domesticidade senhorial, que vai se fundindo, né, o que ele vai chamar lá de servos casates, enfim, que vão se fundindo e vão dando origem a essa classe servil. Enfim, tem algumas coisas aqui que eu acho que vale a pena a gente ver com calma. Tem alguns trechos aqui que eu separei, Eduardo, mas aí eu já falei bastante, enfim. Eu tenho a impressão, esse capítulo é realmente fulcral em vários sentidos, porque, de fato, né, o João Bernardo sintetizando um conjunto de elementos que ele conseguiu averiguar até então nas variáveis, etc. E aí, bem, acho que na esteira do que o Thiago está dizendo, logo na página 177, ele, no final do segundo parágrafo, quando ele começa a avaliar o processo de fusão servil, ele diz, a constituição da classe servil realiza-se contra o campesinato dependente. Porque acho que dentre a proposição do João Bernardo, em algum nível, nesse capítulo, é entender como essa classe servil está se configurando e, a despeito de sua intensa variação, da heterogeneidade que compõe esse grupo, a que nível eles conseguem se instituir, dado o movimento objetivo, e estabelecer níveis de unidade. Né?
Eu acho que esse é o elemento central. E, por exemplo, eu separei algumas rápidas referências. Por exemplo, na página 179, eu acho que aqui tem um elemento bem distintivo em relação a diversos núcleos historiográficos, porque o João Bernardo, já no final desse primeiro capítulo, continuidade da página anterior, ele diz: por isso o processo de fusão servil foi atravessado pelos conflitos entre situações sociais novas e estatutos jurídicos inadequados. A regra a este respeito é a do prevalecimento das condições econômico-sociais sobre as formulações e rituais caducos. Acho que esse é um ponto muito interessante, porque ele parte de uma análise que não é nada jurídica, em algum nível. Ele não está pegado fundamentalmente a como isso se manifesta na letra da lei. Está analisando condições objetivas de movimento e dinâmica. Acho que ele repete sistematicamente essa palavra. Eu estou analisando uma dinâmica de formação servil. E um ponto último para fechar, né, os comentários, que eu achei muito interessante, é quando ele já está falando da pessoalidade da relação servil, já na página 183, eu achei curiosíssimo, porque não é um ponto, diria, muito mencionado pela historiografia, mas eles, olha, essa classe servil é atravessada por um conjunto de hierarquias, ela é heterogênea, e um dos pontos que potencialmente pode fornecer unidade a ela é o próprio domínio senhorial. É estar sobre algum nível, um grau de domesticidade de um senhor que pode, entre esses estatutos variantes, essas condições socioeconômicas e hierárquicas, oferecer algum nível de coesão. Eu acho que isso é interessante pra caramba, porque em algum nível ele está tratando da constituição desses servos enquanto classe. E aí eu concordo com o Thiago, acho que o elemento da vivência para ele, ainda que ele não discuta isso a fundo, parece ser bastante acentuado. Né? Não é um aspecto jurídico, ele é um aspecto fundamentalmente econômico e social. Né? Não sei o que vocês acham a respeito disso, mas me parece ser um capítulo interessantíssimo. Porque... Olha, gente. Vai falar, Mário? Só para complementar essa questão... que é uma passagem aqui que, para mim, está na 180, que eu fiz aqui uma anotação, que é o seguinte: quando o João Bernardo está pensando a heterogeneidade dessa classe servil em formação, parece que a diferença nas prestações é um elemento que dificultaria a homogeneidade dessa classe. Então, quanto mais diferentes são as prestações, potencialmente mais heterogênea é esse grupo. Quando ele avança para o próximo tópico, que é o que o Edilson falou, aí ele entra com esse tópico. Bom, o momento em que essa classe começa a ter o mínimo de solidariedade é quando o senhor unifica eles e aí eles passam a ter que se ajudar no processo de prestação de trabalho, por aí vai. Então, esse processo de prestação de trabalho e de solidariedade interna é meio que condicionado, pelo menos eu li assim, acho que pelo que o Edilson falou também, é meio que condicionado pela ação senhorial. Bom, é o que está dado aqui. Mais à frente, eu acho que isso muda um pouco, que é quando ele vai demonstrar de outra maneira a relação dessas classes. Pelo menos o que eu li. Mas, enfim, Mário, era só essa observação. Parece que tem dois momentos, né? Olha, gente, eu não sei não. Enfim, eu estou até repensando aqui, reconsiderando. Não sei, eu não tenho clareza do que vocês estão propondo, não. Eu não, sinceramente, eu acho que aqui primeiro a gente teria, eu acho que um autor que fez o esforço de sistematização que ele fez, e para um autor cuidadoso como em antecipar, inclusive, a abordagem, um vocabulário básico que ele mobiliza e tal, eu acho, sinceramente, que faltou, e dada a importância da questão, eu acho que faltou um vocabulário, uma definição mínima, uma proposição mínima, antecipatória do que ele entende como classe social. Né? Então, eu começaria destacando esse aspecto, né? Tendo em vista, inclusive, como eu disse, né?
Acho que é uma exigência que tem tanto mais sentido quanto ele é um autor muito preocupado, muito cioso, dos problemas derivados de uma imprecisão vocabular, do quanto isso pesa na produção do conhecimento historiográfico, do conhecimento histórico, e, portanto, eu acho que valia uma antecipação. Tá? Como ela não foi feita, nos resta seguir a via de abordagem que ele desenvolve. E aí eu não sei se eu concordo com o Tiago, que para ele a experiência seja um elemento crucial nessa definição. Tá? Eu não vejo assim, eu pelo menos não vi assim nessa leitura. Tá? E nem mesmo tenho elementos aqui para supor, por exemplo, que ele também parte da perspectiva de que classes se definam fundamentalmente na relação, porque ele poderia, por tal perspectiva, ele tinha todo o direito de antecipar o capítulo em que ele abordasse a relação. E depois, se fosse uma questão de exigência, de precisão, de profundidade de análise, tendo estabelecido a relação, na sequência, ele podia se dedicar ao estudo específico da constituição de cada classe. E não é o que ele fez. Então, eu não sei, eu tenho a impressão que a questão aí passa muito menos por experiência ou coisa do tipo, e muito mais por uma configuração decorrente de um sistema de produção, da forma como ele se estrutura, como ele se articula, da relação de dominação em si e da relação de produção, de exploração que ela materializa. Eu acho que se a questão fosse colocada... primeiro, eu não sei qual seria, inclusive, quais seriam as possibilidades de uma análise de classe social nesse contexto que tomasse o fundamental da sua perspectiva de um conceito de experiência. Que elementos a gente teria efetivamente, qual será o tamanho do esforço necessário para reunir elementos que nos permitam uma aproximação mais direta com a experiência desses segmentos sociais nesse contexto que a gente está considerando. Eu não arriscaria dizer que não seja um estudo possível, mas certamente é um estudo que demandaria um esforço considerável de trabalho direto com fontes primárias, o que eu duvido de que seja possível encontrar sequer pistas nas análises correntes. Porque, venhamos e convenhamos, essa perspectiva que você está enunciando remete muito, a gente sabe, às obras do Thompson, e ao impacto relativamente tardio que ela teve na historiografia profissional. Apesar da obra fundamental ser de 63, o impacto foi bem posterior, e eu não sei que impacto teria tido em medievalista, se teve algum. Então, acho que esse é um tema, se for possível, ele dependeria de um esforço muito sistemático de trato com documentação primária, para que a gente possa tentar uma aproximação com elementos, com um conjunto de vivências, que configuraria aí esse conceito de experiência. Eu acho que ele trabalha com uma perspectiva bem clássica aqui, de classe derivada de um processo de produção. Pelo menos na página 178, por exemplo, no primeiro parágrafo da página 178, lá na altura da quinta linha, ou da quarta linha, ele diz, basta que se refira à existência de escravos, casados e caseiros de origem independente para que fique definida a existência dos servos enquanto classe. Então, acho que é o processo da dominação. A classe se manifesta na relação de dominação porque ela é, na extensão, relação de produção, Então, é uma certa posição nesse sistema que eu acho que está definindo a condição de classe. Eu acho que tem... Fala. Desculpa, Mário. Achei que você tivesse acabado. Terminei. Não, acabei. Não, porque... Dudu, posso observar? É que lá no início, quando o João Bernardo faz as nomenclaturas,
ele enquadra lá a classe a partir do caráter da exploração. Então, está ligado ao sistema produtivo. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, é que no processo de desenvolvimento desse capítulo e do próximo, e eu diria até do seguinte, do 16, eu acho que ele considera muito mais a experiência do que ele enuncia. É isso que eu quis formular, mas enfim. Eu acho que um palpite talvez esteja... Um palpite não, um trechinho talvez valesse a pena a gente dar uma olhada, está no capítulo seguinte, né, sobre os senhores, na 198, que ele avança não uma definição de classe, mas uma proposição talvez um pouco mais clara. Está no primeiro parágrafo da 198, né, mais ou menos metade do parágrafo. Como as classes não se definem isoladamente, mas só em relação de oposição, se tanto os detentores de terras laicas como os eclesiásticos estabeleciam uma idêntica relação com a classe servil. Isto significa que todos pertenciam à mesma classe senhorial. Então, uma proposta de encaminhamento que ele faz aqui, talvez, enfim, deu uma importância no sentido do que o Thiago estava dizendo, da relação de classes, né? Menos uma definição das classes apenas como se trabalha a terra, se tem, enfim, enrolei, desculpe. Mas a ideia de que aqui a classe se define pela relação, quero dizer. Então, eu estou de acordo com o Mário, não discordo do Mário não, porque nesse mesmo capítulo aí que você está falando, ele vai definir o clero, né? Ele fala lá o clero como uma falsa oposição pelo caráter econômico. A exploração, tanto do clero como dos senhores laicos, é feita da mesma forma. E aí, por isso, ele encara como parte da classe senhorial, né, no caso. Enfim, mas o que eu quis destacar é o seguinte, eu acho que ele dá muito mais peso a essa experiência do que ele está enunciando, que ele está colocando aqui. Pelo menos me pareceu da leitura, mas enfim. Eu tive uma impressão parecida com a sua, Thiago. Até porque eu acho que o Mário tem mérito no que ele está levantando, mas justamente naquele sentido, como o João Bernardo não trata, por vezes, nesse capítulo, mais retidamente sobre esses elementos, e a tradição que ele está bebendo, tudo teórica, isso não leva em algum nível a especular, né? Em momentos, ele parece acentuadamente destacar o caráter relacional. Até porque nesse capítulo ele tem, me parece, dois núcleos de argumentação. Tá? O lado heterogêneo dessa classe servil em formação e as suas condições objetivas de homogeneização. Por exemplo, a partir da página 183, de pessoalidade da servidão, ele vai voltar ao tema recorrentemente, destacando o vínculo à domesticidade senhorial como um elemento capaz de gerar algum nível de homogeneização. Por exemplo, acho que eu tinha separado até um outro trecho dessa parte. No final desse longuíssimo parágrafo, diz ele, a partir desse relacionamento pessoal, comum a todos os sistemas de exações descritos, se desenvolveram outras formas de homogeneização da classe servil. Talvez possa dizer-se que, durante esse período, a classe servil se constituía como uma tendência de fusão, e não como uma homogeneidade imediata, precisamente porque se confronta com relações pessoais características muito variadas. E aí, né, parece que ele está, em vários momentos, usando esses dois polos de argumentação, né? Tanto o elemento da experiência ou da vinculação pessoal, o caráter relacional, como o caráter de vínculo produtivo, né? Então, parece, não sei se vocês tiveram essa impressão, ele parece apontar para momentos distintos dessa configuração, né? Agora, veja, eu acho que tem um aspecto aqui que eu acho que fica muito claro no capítulo. O que determina em última, digamos assim, para usar o jargão, o que determina em última instância são critérios econômicos. Que a própria heterogeneidade da classe servil é dada, segundo ele, aqui nas minhas anotações, pela quantidade de terra, pelas alfaias e pelos animais de trabalho. São critérios muito materiais e econômicos. É isso que divide e heterogeniza essa classe. Então, enfim. Eu acho que tem. Foi aquela citação lá da página 179, ele destacando
o econômico-social em detrimento do jurídico, ou que ele chamou de estatutos jurídicos inadequados, rituais caducos. Desculpa, Mário, de cortar. Não, eu acho que a questão da diversidade, eu acho que da heterogeneidade tem que haver com elementos diversos, inclusive a questão específica da origem familiar, tá? Porque eu acho que a questão familiar aqui, ela tem uma inserção, uma manifestação decisiva, porque, no fundo, para ele, o sistema, o regime senhorial, ele num certo nível, resultado da fragmentação, resultado de uma ruptura, de uma transformação das estruturas familiares. Tá? Ele basta lembrar que ele trabalha com a perspectiva de que um grande modo de produção pré-capitalista, prévio ao capitalismo, teria tido por dinâmica fundamental, talvez, contextos de agregação, em que a sociedade se estrutura com base em famílias amplíssimas e alargadas, que enquadram os grupos sociais diversos, e contextos outros, do qual o regime senhorial é uma expressão, de fratura, fracionamento e inter-relação entre essas famílias fraturadas. Tá? E, portanto, eu acho que para ele, uma chave fundamental da configuração desse sistema vai ser a fratura da estrutura familiar. Tá? E daí talvez derive grande parte do peso, tá? Da necessidade de articular o estudo da classe, o estudo das estruturas familiares aqui, né, pelo peso considerável que tem. Agora, assim, quando eu ouço falar em experiência, né, a questão para mim se escreve fundamentalmente no campo do que a gente deveria chamar de cultura. Tá? Se a gente mantiver a tradição, né, de como é que as nomenclaturas são usadas. Né? A experiência envolve, penso eu, um processo, sobretudo, cultural. Como é que a vivência da classe, como é que as dinâmicas da classe se expressam culturalmente, em termos de percepção do mundo, de percepção da sociedade, de percepção da própria condição. Tá? Eu acho que ele até trabalha alguma coisa nessa direção no livro 2. Né? Talvez a cultura, no sentido mais circunscrito, seja um objeto mais efetivo do livro 2. Tá? Esses elementos apareçam um pouco mais. Por isso é que eu acho que a gente pode até imaginar, né, em face dessa diversidade, a perspectiva talvez seja mesmo de que as formas de vida, as percepções da realidade fossem originariamente distintas, né? Consoante uma origem escrava, o escravo, por exemplo, participando tão intimamente da família senhorial, partilharia ele uma visão senhorial de mundo? Seriam os dependentes de origem doméstica, potencialmente mais potencialmente afeitos à ideologia dominante, por inserirem-se na estrutura familiar senhorial? Mário, rapidinho, tem uma parte, eu agora não sei onde é que está, mas nesse capítulo tem uma parte que ele fala isso, que esses ex-escravos que vinham de famílias muito abastadas, eles ganhavam uma pigmentação, um status maior. Ele fala isso aqui em algum momento, eu vou procurar. Mas aí eu acho que tem a ver com o fato de que muitos escravos domésticos partilham a diferenciação decorrente da sua dependência a uma família destacada. Né? Os escravos régios, por exemplo, mesmo na Espanha visigótica, eles tinham, inclusive, uma nomenclatura diferenciada. Né? Os servos fiscais, por exemplo, né? E a gente tem indícios de uma condição social distinta de alguns desses escravos, por exemplo, pelo menos. Né? A gente tem lá uma referência, por exemplo, de que eles poderiam fundar igrejas, coisa do tipo. Né? Então, assim, eu acho que ele, na minha concepção, acho que está mais subentendido. Eu não acho que eu nem sei se ele teria, como eu disse, elementos para avançar muito nessa direção.
Tá? Mas eu acho que fica mais subentendido, né, que é possível que houvesse, né, de uma dinâmica social distinta, é razoável supor que houvesse uma apreensão distinta dessa própria dinâmica, do estar no mundo, do lugar social e tudo mais. Agora, eu acho que ele tem poucos elementos, se tem, para fazer a exploração nessa direção, né? Eu acho que a coisa vai mais mesmo em termos de uma estrutura econômica e de uma posição de classe derivada da posição nessa estrutura. Não sei. Eu acho que... Eu fiz o... Vai lá, Matheus. Eu acho que eu fiz uma leitura, acho que também similar a que o Mário fez. Eu estava lendo em alguns trechos, né, da questão que ele coloca nesse processo de fusão da classe servil, chegou a cruzar na minha cabeça essa referência do Thompson, da experiência, né? E aí eu parei para refletir um pouco sobre essa questão da experiência que o Thompson levanta, né, específica, que é a experiência que o Thompson está levantando. E aí você me corrijam se eu estiver errado aqui, é claro, mas tem aquela questão da experiência, né, como uma formação de uma cultura, de uma classe, enfim, que meio que divide a questão da construção da classe, do ser classe e da consciência desse ser. Eu acho que é mais ou menos nessa lógica que o Thompson está operando. E quando, ao longo do capítulo, quando eu fui lendo essa questão da fusão da classe servil, eu entendi, a minha leitura pelo menos foi de que o João Bernard está se referindo pelo menos à construção do ser, né? Não dessa consciência desse ser. A efetividade, a objetividade mesmo da classe servil frente a esse processo de fusão. E esse processo da fusão em si, né, quando ele compara, né, os Casati com o campesinato independente, eu passei a não ler na lógica da experiência, mas como uma confluindo, né, duas vertentes que confluem para uma mesma lógica de exploração, uma mesma posição na extração de excedentes ali, aí sim, entre classe senhorial e classe servil. Então, por exemplo, o campesinato dependente que antes pagava tributos régios, agora passa a prestar serviços no domínio senhorial, então pagam rendas senhoriais. E os Casati, que antes tinham uma outra lógica de exploração, também se assimilam. Para mim, foi esse o caráter o processo de homogeneização, de construção de uma classe servil. Então, a minha leitura, e aí voltando, né, não sei se minha leitura do Thompson foi errada, mas de uma construção do ser, da classe servil como ser, e não essa questão de uma cultura produzida pela experiência, etc. Porque eu me pergunto, inclusive, a experiência é algo que, eu imagino, suponha tempo, né? Tempo de experimentação, de vivência de uma dada realidade, né? E o que seria esse tempo, né? A gente o dimensionaria, seria razoável dimensioná-lo em anos, em décadas, em séculos, né? A gente está tratando de um processo muito no seu início, né? Não sei se a experiência é algo que se chega imediatamente, com alguma velocidade, tendo experimentado um dado processo, né? Enfim, o Thompson, não me lembro do Thompson, que ninguém fixe um prazo, né? Um prazo razoável para que uma consciência se estabeleça, né? Para que uma experiência seja. Mas eu sempre imaginei que a expressão suponha um acúmulo, né? Um acúmulo vivido necessariamente no tempo, né? Porque não haveria outra possibilidade também. E eu não sei, eu acho que a gente está tratando, né? Eu acho que num quadro de heterogeneidade ainda tão acentuada, eu acho difícil demais avançar nessa perspectiva, né? Eu acho que porque se as pessoas estão vivendo e estão experimentando, essa heterogeneidade talvez aponte para experienciações diferenciadas do processo, né? Eu acho que é razoável imaginar que a experiência unificada, ou tendencialmente unificada, demande um processo de coesão maior, né?
homogeneidade maior dentro da classe, né? Mas é uma especulação, porque, enfim, eu não conheço nada preciso acerca disso. Sobre esses trechos que a gente está discutindo, eu não sei, talvez tenha lido de forma diferente. Eu acho que ele está se perguntando muito mais, em algum nível, não sobre a experiência em si, o seu desenrolar, mas as condições prévias para isso ser possível. Né? E aí me parece que ele passa a acentuar esse caráter relacional. Né? Bom, talvez ele vai desenrolar isso melhor em outros capítulos, não sei. Mas o que fica, acho que o mais importante dessa parte, inclusive ele vai citar isso na 184, novamente, ele já fez isso nas variáveis, é destacar o seguinte, ele diz lá no final, cadê? A vinculação pessoal do servo não ligava à terra, mas ao Senhor. E o quão esse é o elemento fundamental dessa dinâmica e que vai desdobrar naturalmente um conjunto de complexos. Mas acho que, em algum nível, eu não sei, eu li pouco de Thompson, não tenho esses conhecimentos, mas parece dialogar bastante com uma tradição do marxismo, sobretudo algumas mais clássicas, algumas até mais mecanicistas, que partem daquela análise de que o eixo fundamental de experimentação é a dominação e que o capitalismo seria a sua experiência mais bem acabada, porque coloca todo mundo numa fábrica, todo mundo quase que mecanicamente se percebe como classe para si. Eu acho que a coisa não é por aí, mas ele parece sinalizar aqui a colar de que em um grupo, em um processo histórico de fusão servil, marcado por uma variação muito grande, a centelha que pode representar algum nível de homogeneização é o fato da dominação. Mas são só apontamentos, né? E só para... eu fui voltar agora também lá na parte da nomenclatura, e acho que essa proposição de classe do João Bernardo, que eu concordo com o Mário, está muito mal estabelecida, não apresenta isso para a gente de maneira clara. E aí eu fui voltar lá na parte da nomenclatura, e aí ele tem classe dos escravos, classe dos prebendados. Então ele estabelece várias classes com um caráter muito diretamente vinculado ao lugar no processo produtivo, né? Então, de fato, está remetendo a uma definição bem tradicional de classe. Enfim. Eu acho que uma questão que pode ficar para uma reflexão posterior, para uma avaliação, quais as possibilidades dessa abordagem, né, em contextos históricos como esse, que a gente está considerando. Né? Acho que o próprio Thompson destaca isso, né? E do caráter heurístico do conceito, né? De que o fato de que existam classes maduras num dado contexto não define por si mesmo, por princípio, o que as classes devem ser em outros contextos, em outras situações e tudo mais. Né? Então, assim, não sei se é em mim um resquício, né, da minha idade e tudo mais, mas eu tendo a pensar com cuidado, a ter um certo cuidado. Eu acho que, vejam, não tenho a menor dúvida que Thompson é um divisor de águas nessa análise, mas eu tenho um certo cuidado em supor que tudo que não for Thompson, não for a perspectiva thompsoniana, imediatamente deve ser condenado como uma visão reducionista, mecanicista. Eu teria um pouco mais de cuidado com isso. Né? Porque acho que o próprio Thompson não nega a perspectiva de que os sistemas de produção os sistemas de produção articulam como nexos constitutivos seus classes sociais. Né? A questão é saber se isso é bastante, se isso é necessário. Né? Se um historiador deve ir dormir tranquilo quando, sintetizado um sistema de produção qualquer,
ele é capaz de dizer, aqui, nesse sistema, as classes sociais são essas e essas. Se feito isso, ele pode se dar por cumprida a sua tarefa e se dedicar a outra coisa. Eu acho que não. Acho que aí a questão é justamente abordar a dinâmica desse processo, né? A manifestação efetiva desse processo, trazer os sujeitos, considerar de fato a ação dos sujeitos, o potencial de ação, a percepção que tem da ação que desenvolve, do quadro que vivem e tudo mais. Né? Agora, eu não sei se daí decorre uma chave obrigatória e incontornável, na ausência da qual o tema em questão não é uma possibilidade. Tá? Não se configura, porque eu acho, sinceramente, se o pressuposto para encontrar classes na história é ser capaz de estabelecer com tal clareza, com tal rigor, com tal diversidade de manifestações, esse tipo de dinâmica, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade de estabelecer a existência de classes do pré-capitalismo como um todo. Tá? Então, eu tenderia a ver com um pouco mais de cuidado a perspectiva de que, a partir do Thompson, tudo que não é Thompson merece uma condenação, a priori, né? No bojo dessa reflexão, Mário, eu só fiquei pensando o quanto essa definição que ele propõe de classe também não turva um pouco as coisas, né? Porque dentro de mesmas aldeias, muitas vezes conviviam, como ele mesmo destaca, pessoas vinculadas a senhores diversos, com estatutos sociais diversos, alguns podiam ser, inclusive, ter graus de autonomia bastante elevados, e aí essa distinção que ele faz meio que se perde, e aquela comunidade como um todo, aquela aldeia, vive, e aí nesse sentido da ideia da experiência, que eu acho que é o que o Thiago estava falando, experimentam, vivem cotidianamente na sua vida de camponeses, enfim. Mas aí a gente está pressupondo também, né, que essa vida é necessariamente, muito entre aspas, Dudu, simplória, a ponto de produzir, né, essa mesma uma mesma visão, né, uma mesma percepção. Eu acho que é possível imaginar que sim, né, a gente tem elementos aí de convergência, né, do que seja a vida camponesa, do que sejam as relações aí fundamentais. Né? Agora, eu não sei se daí decorre necessariamente a premissa de que, né, porque na perspectiva dele, a dominação tem um peso fundamental, tem um peso considerável, pelo menos, não sei se fundamental, considerável, né, nas condições de existência dessa classe. Então, o próprio peso diferenciado da dominação, né, ele pode ser ele próprio um mecanismo de diferenciação, né, na experiência, e pode gerar, inclusive, muitas tensões dentro da própria comunidade. Tá? Eu me lembro que, por exemplo, na obra do Gerald Sider, aquele que eu utilizei, porque na obra considera relações entre cultura e classe, numa sociedade pré-capitalista, no caso dele de pescadores e tal, ele mostra lá, né, você imagina, uma comunidade de pescadores, né, eles fundamentalmente pescam e negociam previamente a temporada de pesca, né, tudo que pescar, né, há uma estimativa do que vai ser pescado, que é negociado previamente com o mercador, que antecipa o que seria o pagamento pela produção de cada pescador, é antecipado pelo mercador na forma de víveres, porque na ilha não se pode produzir nada. Então, as famílias vivem fundamentalmente de víveres, né? de itens de sobrevivência que o mercador antecipa em troca da produção daquele pescador. Tá? É esse o regime dominante, todos pescam
um peixe que é bacalhau, que na verdade é uma forma de conservar o peixe, né? E entregam essa produção. No princípio, você imagina uma estrutura de vida muito semelhante, tal, e ele vai mostrar a diversidade de questões que emergem dentro da comunidade. O tamanho das famílias, a capacidade de pesca diferenciada das famílias por tamanho, por força produtiva, a forma de produzir mais ou menos bem cuidada. Isso tudo gera, inclusive, uma tensão enorme dentro da comunidade. Né? Você tem, ele aborda, tem um nível que a comunidade confrontando os mercadores. Mas, para além desse nível da confrontação, há níveis de confronto dentro da própria comunidade. Tanto que ele, como antropólogo que se propõe a estudar 2 rituais correntes dentro dessa comunidade, que para ele um ritual é um ritual que aponta para os laços de solidariedade internos à comunidade na afronta ao mercador, mas um outro ritual que ele estuda é um ritual que mostra as fraturas dentro da comunidade, né? Que é um ritual até de que eu já vi referências para a Idade Média, que é quando as famílias de pescadores celebram e roubam, furtam uns dos outros víveres que são usados para fazer a refeição. Então, literalmente, os pescadores invadiam a casa de outros pescadores, roubavam víveres e faziam uma festa, um almoço da família com víveres roubados uns dos outros, né? E para ele, esse é o ritual que ele estuda, que mostra os níveis internos de tensão, né? De fratura decorrente para ele, em grande parte, da forma da exposição, da dominação que eles viviam em relação ao capital mercantil. Então é isso também. Eu não sei o quanto a gente tende, né? Por exemplo, você leu eu acho que você leu aqui mais do que todos nós como é o nome dele? Lá do James Scott. James Scott. E um dos livros, que eu acho, é um que ele começa com a narrativa da morte, não é? Da morte de um filho de um camponês pobre na aldeia, né? E ele narra justamente a morte, os rituais, toda a questão, para mostrar que o camponês era um pária na aldeia, né? O camponês era era um marginal dentro da própria aldeia. Enfim, eu não sei o quanto a gente imagina também e unifica muitas coisas, né? Ou o quanto ele, ao contrário, esgarça muito, né? Porque, no outro dia, eu estava lembrando do teu artigo lá sobre conventos públicos, por exemplo. Ele acha que esse conventos não tinha nenhuma capacidade, ou uma capacidade muito limitada de efetivação, até porque ele imagina que os escravos originais não participassem daquilo, né, que os livros não admitiriam a participação de escravos dentro da... Não, era justamente nisso que eu estava pensando quando eu fiz essa colocação. Porque, de alguma forma, né, e nesse texto que você acabou de citar, o que me parece é isso, que, de uma forma ou de outra, essa comunidade, que mesmo que tivesse párias, ela vivia junta. Até que lá, uma das referências que eu usei, é lá a referência de armadilha de caça. Né? Se você colocar uma armadilha, você tem que avisar ou a um senhor, ou ao bispo, ou à assembleia. Se você só tem os livres ali, e um dependente coloca aquela armadilha, então me parecia que, alguns outros elementos, me parecia que mais do que apenas mais que apenas as pessoas de condição jurídica superior pudessem participar, que houvesse algum grau de integração. Fala. Não, mas o que eu acho que o problema aqui é que a questão a gente está especulando, no fundo, em relação à possibilidade da coesão, da consciência de classe, de algo nessa direção, né? Se a gente tivesse apenas narrando ou considerando o dia a dia, a vida cotidiana dentro da comunidade, né, e tudo mais, acho que isso teria uma dimensão, né? Mas a questão é quando você especula acerca da possibilidade de uma homogeneidade de classe, né, para ação, inclusive. Se você vê a classe atravessada por essas
né? Porque, sob muitos aspectos, é possível que as tensões internas sejam até maior do que a tensão de uma família com o Senhor, né? Em alguns momentos, as disputas internas. O Astarita também tem um texto em que ele defende lá a perspectiva de que os senhores tinham um lugar no mundo, porque para muitas comunidades camponesas eles eram figuras-chave para gerir justamente essas tensões, né? Por cobro, né, a essas tensões, né, impor o direito, né, impor limites às brigas entre famílias e coisas do tipo, né? Eu tenho a gente comentando aqui, mas em pouco tempo, mas também são debates profundíssimos e tem reverberação até hoje, né? E eu fico com a sensação que às vezes é tão especulativo, porque você pode pegar vários autores que tratam disso sob meios diversos, e se a gente fosse usar a própria atualidade para tentar tirar algum direcionamento, parâmetro, até nisso ficaria complicado. Você pode ter experimentação similar, pense no afábico, enfim, tantas coisas que a gente tem por aí na vida. Eu vi uma matéria esses dias sobre entregador do iFood, que estava, no fundo, discutindo um pouco isso. Você pode ter, portanto, uma experimentação similar entre os grupos, condições socioeconômicas parelhas, mas isso não produzir articulação, não produzir consciência. E aí? Como é que faz? Então, a gente está fazendo uma discussão que... E isso, em algum nível, acho que também... Porque, veja, o debate é tão profundo que a gente teria que considerar o papel da ideologia aí. A ideologia opera, sobretudo a ideologia da classe dominante, nesses setores. E eu acho que eu fico com uma curiosidade, tinha até vontade de fazer isso, mas não dá, talvez depois, no resto da vida, para fazer um debate entre Thompson e Lukács. Porque o Thompson, nas suas obras, me parece que acentua e tem um interesse de pesquisa muito mais em entender as condições de coesão, ou que poderia formar a coesão. E o Lukács parece que vai para um caminho totalmente distinto. Eu conheço, leio mais húngaro. Ele procura e faz os debates no sentido de a possibilidade de a coisa não acontecer. História e consciência de classe, que ele depois vai fazer uma puta autocrítica, e em outros momentos, outros textos, quando ele vai a Hegel, estudar a teoria do espelhamento, reificação, ele está a todo momento tentando entender as condições para a não consciência, não só para a consciência, é o que impede a consciência de acontecer. Então, é um debate profundo pra caramba, que a gente naturalmente não vai esgotar e não vai chegar às suas conclusões, mas eu acho que a gente conseguiu levantar vários encaminhamentos interessantes. E lendo esse capítulo, eu fiquei, não sei se vocês compartilham a mesma sensação que eu, talvez vá um pouco de uma própria vontade do pesquisador, não sei se vocês têm. A gente parece, em algum nível, pelas nossas posições políticas atuais, pela conjuntura, impelida a tentar achar no passado os elementos de unidade dos grupos subalternos, de luta, de resistência, e nem sempre eles se realizam, né, gente? Talvez na menor parte dos casos. Então, eu não sei vocês, mas, por exemplo, no final da graduação, eu tenho que estar sempre fazendo autocrítica, porque eu estou tentando, às vezes, ler a documentação, entender e achar os elementos de unidade, que a comunidade se identifique, vai botar para fuder com o Senhor. Mas isso é muito mais romântico, é muito mais gibi. Isso não se processa dessa maneira, mas eu não sei se vocês têm essa sensação. Essa nossa inquietação também do presente e de um horizonte de luta também se reflete em como a gente investiga a história, e se a gente não conseguir colocar isso em autocrítica e crítica, pode levar a problemas, não? Disso, mas aí acho que essa é a questão. Acho que no fundo a perspectiva é inversa, né? No sentido de que não é preciso a coesão, não é crucial uma coesão prévia, uma consciência estabelecida para que a luta se manifeste e a oposição se realize. Eu acho que essa é a perspectiva do Thompson, inclusive, né? O texto original em que ele abordava isso
eu acho que era talvez um texto mais incisivo, porque ele era explícito já desde o título, que era uma pergunta, luta de classes sem classe, e era isso. A proposição era essa, sim, a resposta era positiva. A gente, na minha leitura, ao final do texto, a interrogação do título original virava uma exclamação, porque essa é a questão. Tá? A perspectiva é que a luta é um elemento chave para que a consciência, para a manifestação da consciência. Né? Talvez a consciência derive, sobretudo, da luta, e menos de uma coesão prévia, não é? Ou de uma identidade de perspectiva, né? É do confronto. A ideia é que o confronto que revela, o confronto é que revela certas especificidades pela distinção com o outro. Tá? São os momentos em que, por exemplo, eu falei há pouco, né? Eram muitos, a gente tem registro disso, os níveis de tensão, de luta e de confronto mesmo internos à própria comunidade. Tá? E que podiam gerar, ou potencialmente geravam, inimizades cotidianas para muitas famílias muito mais acentuadas do que a oposição ao Senhor. Né? Agora, a oposição ao Senhor, quando ela se realizava, ela expressava uma certa identidade, mesmo entre aqueles que potencialmente se odiavam no interior de uma comunidade, né? Por problemas pessoais. Tá? Então, eu acho que a perspectiva do Thompson aí é mais nessa vertente, né? Quer dizer, não é uma coesão prévia, não é uma percepção clara, não é um projeto claro, uma percepção clara, uma deliberação clara sobre um agir coletivo que é a expressão dessa consciência, né? Mas, ao contrário, são choques, dos confrontos que se vai percebendo uma certa identidade de interesse, uma possibilidade de ação. Tá? Então, a meu juízo, a dúvida acerca da consciência de classe no pré-capitalismo, na Idade Média, no campesinato medieval, é uma dúvida interessante, que eu acho que precisa ser debatida. Agora, para mim, ela nunca teve o peso de ser uma resposta decisiva, porque se a resposta for negativa, por extensão, a gente não tem nenhum horizonte possível de estudo, de confronto, de luta, de disputa. Não. A falta aí eu acho que o Thompson cumpre um papel fundamental. Se a gente conclui que o campesinato medieval, se for possível concluir em algum momento que o campesinato medieval não dá sinais de que fosse uma classe para si, ele não deixou de agir, de confrontar, de se opor por conta dessa inexistência. Mas, o Mário, eu acho que talvez por isso que esse confronto teórico seria muito legal sobre o Lukács, porque, sobretudo, quando ele está fazendo a autocrítica lá do História e Consciência, reboquismo e dialética, ele está se perguntando também um pouco desses elementos, de quando, ok, a luta, a dinâmica, o movimento pode gerar, ali a força motriz. Ele está se perguntando que, às vezes, não. E aí ele vai em algum nível. Talvez o Lukács também estava nos anos 20, também pessimista pra caralho, tudo bem. Ele vai pro fascismo e vai olhar, ok, nem sempre esse confronto é dinâmico, as lutas vão desaguar um determinado horizonte, enfim. E aí ele tenta ir pela perspectiva da ideologia, da reificação, do papel da consciência e por aí vai. Eu acho que na historiografia a gente conhece muito pouco o Lukács, né? Muito mal lido ou quase um estranho. E ele dá uma contribuição muito interessante nesse debate e, por vezes, muito em contraponto ao Thompson. Suponho não só pelo tipo de marxismo que ele apregou, mas pela sua própria vida. O Lukács acabou, pelo menos na nossa historiografia, não sendo um autor muito requisitado. Para alguns é até um stalinista, aí pronto, já viu, né? Botou o fantasma, tá lá com carimbo de interditado.
Não, é que eu acho que aqui no JB, no João Bernardo, por exemplo, a questão nesse nível está colocada, né? Porque ele não vai abordar esses elementos, né? Isso não é, digamos, uma historinha, né? Um aspecto paralelo da história que ele está contando, né? Como a gente vai ver depois, na sequência e tal, para ele não é possível entender a configuração que teve o regime senhorial sem entender a dinâmica das lutas desses setores. Então, não é uma história paralela, não, porque ele é um autor marxista, né, ele não poderia fazer a síntese que faz sem estudar, né, os conflitos que tiveram curso nesse período. Não. Os conflitos, para ele, deram uma cara ao regime senhorial. O regime senhorial teve a cara que teve, né, porque ele foi digamos, ele recebeu uma configuração que decorreu das lutas que esses grupos subalternos fizeram, das vitórias parciais que tiveram e das derrotas que experimentaram também. Na perspectiva dele, por exemplo, esses grupos conseguiram confrontar a estrutura de poder romano, venceram a estrutura de poder romano. Ele restabelece, em algum nível, o papel dos setores subalternos na derrocada da estrutura romana. Agora, o que ele avalia é que parte dessa luta envolveu uma aliança com os senhores. E aí esses setores subalternos não foram capazes de ver que a aliança com os senhores implicou na construção de uma outra forma de dominação. Mas ele chega a dizer, olha, a luta é luta, é porque foi derrotado que a gente não vai considerar. Tá? Mas essa é a perspectiva. Os camponeses, por que eu digo? Porque isso virou, né, falou-se aqui no stalinismo, isso virou para a historiografia uma tese proibida, do papel da luta de classes na derrocada do mundo romano. Ele restabelece, sem muito alarde, essa proposição, para considerar, olha, essa luta foi crucial, ela foi chave para desmantelar o mundo romano. Agora, um dos ingredientes dela foi alianças setoriais com a aristocracia. E aí, nas alianças setoriais com a aristocracia, os setores subalternos entraram numa outra forma de dominação, se submeteram a uma outra forma de dominação. Então, é como se a vitória foi seguida de uma derrota relativa. Porque um dos apoios decisivos para confrontar Roma, confrontado Roma, criou um outro mecanismo de exploração. Por isso ele está, inclusive, numa posição, uma posição bem de confronto com, por exemplo, com outras coisas que a gente vem discutindo, né? Acerca, por exemplo, de como de um modo de produção surgindo, de mecânicas, de dinâmicas internas ao modo de produção anterior. Né? Eu acho que ele está bem nessa perspectiva aqui. As classes, a derrocada do mundo antigo não se entende sem a luta que foi travada contra a dominação romana. Agora, um dos ingredientes chaves dessa luta que foi alianças com a aristocracia para confrontar o sistema romano, abriu passo à construção de novas relações de dominação. Bom, pelo menos na leitura que eu faço. Gente, a gente acabou avançando, enfim, passou por várias coisas, mas eu queria destacar aqui o comentário do Paulo, né, que também está participando. Ele colocou um extrato aqui, né, no processo, acho que a gente estava conversando sobre a heterogeneidade ainda do campesinato, e ele destacou aqui essa passagem, né, do processo de fusão, começavam a surgir grupos sociais, já não decorrentes dos sistemas familiares extracervis. Novos grupos sociais resultavam da diferença de níveis de fortuna. Enfim, é algo que a gente já tocou e tal, mas
que eu acho importante destacar aqui, porque o Paulo também está participando e de fato está contribuindo aqui com a gente a pensar esse problema. Cara, eu estou com a cabeça aqui balançando, porque, enfim, estou pensando na questão do Lukács e a questão do Thompson e até a estrutura de classe mais tradicional que o Mário vem destacando aqui, o João Bernardo aborda, mas tem um último elemento, enfim, que a gente está caminhando para o final, mas que eu acho que vale a pena pontuar, porque marca uma distância gigantesca do João Bernardo em relação sei lá, 99% da bibliografia que a gente tem sobre a história medieval, que é o fato de que quando ele começa a tratar das classes sociais, ele faz questão de destacar que ele vai começar pela classe primordial dessa sociedade. Então, ele deixa isso bem claro na primeira página desse capítulo, né, que não é por acaso que ele escolhe essa ordem de exposição, né? Então, eu acho que isso aqui é louvável, porque além de marcar uma posição, destaca também o quão fundamental era o campesinato na estruturação, na articulação e no funcionamento desse regime que ele está chamando de senhorial. Enfim, eu acho que isso é muito importante e não é muito feito, então eu só queria destacar isso. Agora eu não sei como é que nós encaminhamos, né? Caminho o capítulo 15, fechamos aqui, deixamos o 15 para a semana que vem. Eu acho melhor deixar o 15 para a semana que vem, porque o Mário já meteu o pé. Eu vou anotar aqui, falta. A chamada no final da aula só. Vou botar aqui, falta para ele. Faz aquele horário girafa maroto, né? Pô, mas aí, o debate é tão maneiro, dá vontade de ler coisa sobre o debate. Bom, vou terminar a parada aqui pensando várias coisas. Pô, maneiro pra caramba. Não, eu por exemplo, estava aqui pensando naquele texto do Astarita, né? Sobre consciência de classe. Em que ele vai encaminhar uma posição do Lukács. O campesinato não teve uma consciência de classe porque ele não chegou a essa tomada. Não tinha condições objetivas para que ele tomasse consciência da sua condição em si e para si. E aí, por isso, não levou uma ação, digamos assim, de desestruturação do regime feudal. Enfim, é um debate enorme. Acho que a gente tinha que levar Lukács no Brasil. Eu fico levantando essa bandeirinha. Vamos ler. Vamos botar um grupo de estudo. Bom, gente, então vamos encerrar aqui. E aí, na próxima semana, a gente segue no capítulo 15, então, que se chama também Classes Sociais no Regime Senhorial, né? Só que, nesse caso, são os senhores. Então, a gente vê essa primeira parte aqui, os servos, né? E semana que vem a gente segue com o capítulo 15, tratando dos senhores. O Paulo está perguntando se o Mário e o Eduardo caíram. Não, na verdade, eles não caíram. Eles tinham um compromisso em conjunto, provavelmente, não falaram nada e saíram de fininho. Mas um grande abraço. Pelo que eu fiquei sabendo, é porque abriu uma churrascaria nova em Água Santa e o Mário foi visitar. Concorrente aqui da Praça Saiquê. Beleza? Um grande abraço aí, pessoal, então. A gente se vê semana que vem. Paulo, Flávia, que está acompanhando a gente. O Luiz também. Valeu? Valeu, galera. Valeu, gente. Então, não se esqueçam, capítulo 15, semana que vem. E aí a gente depois avalia semana que vem como é que a gente fecha esse ano das nossas reuniões. Tchau, tchau, pessoal.